Bom dia para todos. Vou colocar um fone para evitar barulho externo, para que a gente possa iniciar a live de hoje. A live de hoje é sobre como montar o home care odontológico. E vou esperar mais uns minutinhos aqui. Entrei um pouquinho atrasada, 3 minutos, para que a gente consiga, então, trabalhar nessa aula sobre como montar e como se inserir no mercado de trabalho da home care odontológica. Vamos esperar um pouquinho, pessoal, entrar. Eu sei que hoje é quinta-feira, horário de trabalho, 9 horas, mas é um horário que vai ficar essa live ali gravada, a gente vai conseguir assistir depois, né? E sejam bem-vindos, que vocês comecem o dia hoje com bastante ânimo e motivação, né? Quem está iniciando em home care odontológica vai ter um conteúdo bem interessante, bem legal, bem rico para trabalhar, né? E vou começar falando então, né, daqui a pouco, sobre como iniciar a home care odontológica. Então, a gente vai partir do zero, né? Para quem nunca trabalhou em home care, a gente vai começar, então, esmiuçando bem como que é. Eu já ouvi muita gente falando, home care é tu sair de dentro do consultório e ir trabalhar na rua com liberdade de horário, com liberdade financeira, porque o valor da home care é mais alto do que o valor. Isso é uma inverdade, não é assim que funciona. Home care odontológico, ele requer muito conhecimento de gestão, muita organização, uma equipe bem formada, equipamentos a gente vai deixar por último, né? Mas assim, evitar acreditar que home care não dá trabalho, home care dá muito trabalho, talvez dê mais trabalho do que o que a gente tem dentro da clínica mesmo ou do consultório. Então, hoje vou iniciar essa maratona, né, falando então de como montar a home care odontológica. Eu fiz um script, eu vou ficar olhando um pouquinho aqui pro lado, porque para eu não me perder, que às vezes eu começo a falar e me perco em algum outro assunto, eu não quero fugir do foco. Tá? As perguntas que mais me fazem sobre home care odontológica vão fazer parte da maratona dessas 6 lives que vão acontecer iniciando de hoje e tem as datas ali postadas no Instagram. Então, dependendo do que mais te interessar, vai colocando ali, marcando o dia para assistir. Elas vão ficar todas aqui disponíveis, né, essas lives, porque é um material que a gente precisa rever, precisa estar sempre colocando algumas coisas em prática, ouvindo sempre novamente, porque vai ter alguma coisa que não vai ficar, não vai passar naquele momento, né? E depois ela vai fazer parte de vocês ali, do conhecimento que vocês vão precisar, e aí vocês têm esse material para consultar. Então, assim, primeira coisa, né? O que a gente precisa para montar uma home care odontológica? Em primeiro lugar, sempre, a gente precisa ter conhecimento de gestão, seja em qual for a área. E na home care odontológica, embora a gente não atenda dentro de um espaço físico nosso, a gente tem que ter um preparo de gestão extremamente apurado para que a gente consiga os resultados financeiros tão desejados. Home care odontológica demanda muito tempo, então tem 1 hora de preparo, 1 hora de atendimento na casa do paciente, no residencial, no hospital, seja lá onde for, e a gente ainda tem que retornar para o nosso ambiente para fazer esterilização de material, planejamento de tratamento, fazer os desenvolvimentos clínicos necessários, né, e fazer todo o gerenciamento daquele atendimento que aconteceu anteriormente. Então, para quem está iniciando em home care, a primeira dica importante é gestão,
tenha o conhecimento de gestão, invista na gestão especializada, específica para home care odontológico. Eu conheço muita gente que tem equipamentos maravilhosos, equipamentos onde a pessoa investiu muito dinheiro, colocou muito dinheiro ali, mas a pessoa não sabe ganhar o dinheiro porque não tem conhecimento de gestão, não sabe separar as contas, não sabe para onde ir, pipoca nos atendimentos, não sabe cobrar, não sabe o que fazer com aquele valor recebido, né? Não sabe planejar e nem sabe vender um tratamento de home care odontológico. Então, quando a gente inicia, né, na nossa clínica física, quem tem clínica física, a gente fica ali querendo fazer captação de pacientes, querendo agregar o maior número de trabalhos para a gente poder colocar em prática os nossos conhecimentos de faculdade, as nossas técnicas, né? E a home care odontológica, ela já muda um pouquinho a forma. Por quê? A gente não vai estar sentado dentro da clínica esperando o paciente chegar. O paciente vai nos ligar, vai nos procurar, né? Seja através de uma clínica ou de um consultório ou do nosso telefone pessoal, e ele vai fazer o agendamento daquela consulta. Então, a gente vai estar em casa, vai estar fazendo uma outra atividade. E é nesse momento que as pessoas falam que a home care traz liberdade, né? No entanto, eu acredito que a disciplina da gente ter horário todos os dias para acordar, para se dedicar à atividade, é o que nos traz sucesso. Então, home care odontológico, embora o paciente vá te buscar, vá atrás de ti, tu está em casa, ou seja lá onde for, a disciplina ela é extremamente importante. Então, ter aquele horário de trabalho, aquele horário específico, para que a gente possa estar se dedicando de fato para a gestão da clínica de home care. Existe um tabu muito grande sobre home care, né? Que é aquele tratamento que o paciente vai nos procurar para tapar um furo, apagar um incêndio, resolver uma dor pontual. Quando que, na verdade, a home care odontológica ela tem que acontecer da mesma forma que acontece no consultório. Nós temos que trabalhar diagnóstico, temos que trabalhar venda de tratamentos, de reabilitação. A gente não pode mais ficar atendendo, correndo um paciente, porque ele diz que tem que restaurar esse dente aqui da frente. Você vai lá, restaura e o paciente tem uma série de outras doenças de boca que vão ser negligenciadas. Então, a gente tem que parar de fazer tratamentos de apagar incêndio. Tem pessoas que acham que home care odontológico é um tratamento, é uma modalidade de atendimento da odontologia cansativa, porque tem o deslocamento, porque tem que organizar todo aquele material, tem que sair correndo para atender, né? Demanda muito tempo de montagem de equipamentos, enfim. Quando, na verdade, se a gente tem gestão, tem uma boa organização, tem um protocolo de passo a passo, toda essa questão que se diz cansativa para muitos dentistas que preferem estar sentados nos seus consultórios esperando o paciente, eles caem por água abaixo. Por quê? Com a organização, a gente saber o que vai fazer naquele paciente, a gente tem um conhecimento de que naquele dia a gente vai fazer um tratamento de canal naquele paciente, organizar o material, preparar a equipe, então toda a equipe que vai trabalhar, o endodontista junto com o auxiliar ou com o dentista auxiliar, ele vai se deslocar para aquele residencial com todo o material preparado e organizado para fazer pontualmente aquele trabalho. Então, não é um atendimento cansativo, é um atendimento organizado que, se tiver protocolo e passo a passo, ele é super legal, é um tratamento que você vai com prazer até a casa do paciente, vai ter um retorno muito legal financeiro, vai tratar o paciente como um todo e não só tratar procedimentos pontuais. Coisas importantes de home care odontológico que muitos dentistas não fazem. A gente precisa ter software de gestão para iniciar no atendimento odontológico. Precisa ter uma organização de gestão moderna para que a gente possa fazer a nossa anamnese. Ainda tem muitos dentistas que atendem home care sem anamnese. O paciente de home care, aquele público-alvo que a gente trabalha, normalmente é um público
com muitas necessidades, né, com doenças sistêmicas complexas, é um paciente acamado, é um idoso com Alzheimer, com Parkinson, com diversas situações neurológicas, pacientes hospitalares, e mesmo assim ainda tem dentistas que estão se preocupando em apenas ganhar dinheiro e não se preocupam em fazer anamnese no paciente. Então, assim, as coisas têm que estar casadas, elas têm que estar juntas para que a gente obtenha sucesso. A anamnese é o ponto principal para que a gente possa realizar uma venda de tratamento bem planejada e bem embasada. Sem anamnese, não atenda, não faça atendimento algum sem fazer uma anamnese bem feita, bem detalhada no paciente. Os nichos de atendimento de home care odontológico. Quem são os públicos-alvos que a gente deve trabalhar em atendimento home care odontológico? Dentro das nossas especialidades, né, se a gente trabalha um público mais infantil, a gente pode estar se dedicando aí aos bebês recém-nascidos, aos bebês prematuros, né, o dentista que é sozinho, que não tem equipe, que é especialista em endodontia, ele pode estar realizando aí um tratamento endodôntico dentro da modalidade de atendimento domiciliar. Ele vai estar um pouco limitado no que diz respeito a um procedimento de venda de plano de tratamento completo, e ele pode aos poucos ir amadurecendo e daqui a pouco tendo uma equipe que possa auxiliar ele a dar um tratamento mais completo e de um valor maior para aquele paciente. Exames complementares em atendimento odontológico domiciliar. Se nós formos atender pacientes que são idosos, daí a gente vai lá para aquele público-alvo dos idosos, que é a grande maioria que nos procuram para fazer atendimento home care, assim como os pacientes com necessidades especiais. E esses pacientes, normalmente, eles têm um atendimento continuado, na maioria das vezes, um atendimento com médicos, com geriatras, com neurologistas, com toda uma home care médica que já vai atendendo aquele paciente, que já dá uma atenção. Então, a gente tem que ter acesso aos exames complementares mais importantes, um hemograma, uma tomografia, enfim, né? A gente tendo acesso a esses exames complementares, junto com a nossa avaliação clínica, a nossa anamnese e um raio-x, uma imagem radiográfica, um levantamento periapical daquele paciente, a gente consegue complementar um diagnóstico bem embasado dentro daquilo que a gente aprendeu nas nossas faculdades, que é a parte técnica, onde se consegue, vou falar de novo, fazer um plano de tratamento bem embasado, um plano de tratamento com valor agregado, um plano de tratamento que vai devolver a saúde para o paciente, que não vai só ficar atendendo pontualmente aquela necessidade que o paciente ou que o familiar acredita que que a gente tem que fazer. Né? E vamos falar também da biossegurança. Biossegurança em atendimento odontológico domiciliar é muito importante. Todo mundo sabe disso, já dentro da clínica e do consultório. A gente tem uma preocupação extrema com a biossegurança, é o uso do propé, é o uso da touquinha no paciente, o óculos de proteção, face shield, máscaras de todos os tipos. A gente tem que estar munido de todos os atendimentos. Eu trabalho dentro da clínica com um protocolo. Eu gosto muito de protocolo, eu acho que quando a gente tem passo a passo, a gente tem métrica para trabalhar de uma forma onde consiga ter resultados, e resultados de interromper barreiras biológicas que vão trazer infecções cruzadas para o nosso paciente, a gente tem que lançar mão. Às vezes parece exagero, mas não é. Então, entrar na casa do paciente, já com propé, trocar a roupa da rua por uma roupa de trabalho específica para isso, pode ser um pijama cirúrgico, bota por cima todo o teu material de biossegurança descartável, usa o óculos de proteção, ou face shield, tudo que tiver que usar e que for norma de biossegurança, que a vigilância sanitária nos exige, vamos trabalhar bem direitinho isso, a biossegurança. E acabar com essa coisa de que o atendimento home care é um atendimento de qualquer jeito. A estrutura para fazer o atendimento domiciliar. Como é que funciona a estrutura
para a gente trabalhar em home care odontológico. É importante que, primeiro, a gente faça captação de pacientes, para que, num segundo momento, quando a gente tiver realmente a necessidade, a gente comece a investir em equipamentos. E aí a gente vai investir em equipamentos como um raio-x portátil. Eu tenho como um ponto bem importante, né, dentro da odontologia domiciliar, que é o plano de tratamento embasado em radiografias. Eu acredito e tenho isso como prática clínica de sucesso, consigo fazer vendas quando eu tenho embasamento radiográfico. Uma outra forma da gente conseguir também embasar o nosso plano de tratamento em home care odontológico para quem está começando é ter um bom telefone celular que faça uma imagem adequada para que você faça fotos intrabucais e consiga mostrar para o seu paciente, para o seu cliente, para o familiar do seu paciente, a condição visual, que é aquilo que o paciente enxerga. Nós enxergamos um pouco mais a fundo, a gente vai na parte técnica e científica. O paciente ele não vê esse lado, o paciente ele vê a parte estética, ele vê aquilo que está ali naquela imagem fotográfica. Então, iniciar em odontologia domiciliar não significa sair comprando todos os equipamentos caros, de portáteis, vários equipamentos que você junta para ficar carregando para cima e para baixo. Primeiramente, tem que ser bom em diagnóstico. Para fazer diagnóstico, a gente precisa de quê? Precisa uma boa anamnese, exames complementares, e aí o investimento que eu faria se eu estivesse iniciando seria o raio-x portátil digital. Hoje a gente utiliza o Diox, eu já sei que tem outras marcas funcionando e funcionam bem, né? Eu já vi um equipamento também que o pessoal carrega, que é um raio-x com pé, né? E aí tem que ter um transporte maior para poder carregar, mas com cabeçote fixo, né? Mas existe esse equipamento, dá para lançar mão também, eu não sei o valor dele, mas é um equipamento que dá para lançar mão também. E com esse equipamento inicial, então, máquina fotográfica que tem um celular, numa boa imagem, junto com exames complementares, uma boa anamnese, a gente já tem aí como fazer uma primeira venda de tratamento odontológico domiciliar. E as vendas de tratamento odontológico domiciliar, com plano de tratamento bem executado, com bastante informação e realmente trazendo aquilo que o paciente precisa, né? E aí a gente pode entrar em profilaxia, a gente pode entrar em endodontia, extrações, próteses, né? A gente vai conseguir um plano de tratamento com um valor que já vai te permitir fazer um primeiro investimento em um equipamento propriamente dito, né? E aí a gente começa a fazer os primeiros investimentos em odontologia domiciliar. Eu vou falar com vocês agora sobre uma questão que é burocrática, mas que é extremamente importante. Como que a gente inicia um atendimento, saí da faculdade hoje e eu quero trabalhar com odontologia domiciliar? Eu vou tirar o fone. E eu quero trabalhar com odontologia domiciliar, né? Já num primeiro momento, eu não quero abrir um consultório físico, eu não quero investir em equipamento dentro do consultório, eu não tenho essa condição, mas eu quero atender. Eu gosto do atendimento odontológico domiciliar, eu gosto de ver as pessoas em casa. O meu público-alvo é um público de pacientes idosos com necessidades especiais, é o público que eu quero atingir, esse é meu público-alvo. Você vai iniciar, então, com esses recursos que eu falei, que são uma boa imagem fotográfica, de boca inteira, que você vai fazer as fotos intrabucais. Vai trabalhar a parte radiográfica, que eu acho importante, né? Se não tiver ainda o raio-x, inicia com uma boa anamnese, inicia com uma boa fotografia, com
um bom embasamento e conhecimento da saúde geral do paciente para que você possa fazer os procedimentos que são possíveis sem a radiografia e vai iniciando aos poucos, vai construindo a tua carteira financeira. E aí você vai precisar de uma questão burocrática que é aonde você vai esterilizar o seu material, como que você vai fazer se você não tem um consultório físico. A gente não pode simplesmente colocar uma autoclave dentro da nossa casa para fazer a esterilização. Então, neste ponto, você vai se vincular a uma clínica ou um consultório odontológico de alguém que você conhece. Você vai buscar essa parceria para que você consiga emitir aí o seu alvará sanitário, seu alvará de funcionamento do seu negócio, sem que você precise estar lançando mão de abrir uma empresa, ser um CNPJ, né? Você vai ser a pessoa física que vai fazer atendimento domiciliar vinculado a uma clínica ou a um consultório, né? Agora, se você já tem todo um ambiente, já trabalha em consultório, já trabalha em clínica, né? Quer aumentar aí a tua renda, quer oferecer um serviço de atendimento domiciliar nesse momento de pandemia, nesse momento que as pessoas não estão saindo de casa. Tem muitos colegas que estão deixando de atender porque os pacientes não estão indo nas clínicas, mas você quer lançar mão de buscar um atendimento domiciliar, você vai agregar ao seu serviço o atendimento domiciliar de uma forma organizada, onde você vai agregar ao seu alvará sanitário o atendimento domiciliar. Todas essas questões legais são de extrema importância. Essa burocracia que existe, ela tem que ser seguida à risca para que a gente garanta realmente um atendimento correto, para que a gente retorne para nós aquele recurso que a gente vem buscando. Porque todo mundo que trabalha, a gente trabalha por reconhecimento e trabalha por dinheiro também. A gente quer ganhar dinheiro e quer ter reconhecimento dentro da nossa profissão. Então, trabalhar dentro da tua clínica, que já existe, com um home care odontológico organizado, né, com todas as burocracias corretas. Então, você vai pegar lá a sua pessoa jurídica ou física, de quem já tem um consultório, e vai agregar ao seu alvará, vai fazer uma solicitação para agregar o serviço de atendimento domiciliar. Cada cidade, cada estado, né, cada localização tem as suas normas sanitárias e algumas cidades do interior, que já tem alguns alunos nossos que trabalham assim, eles não têm essa modalidade dentro da vigilância sanitária de solicitação de alvará para atendimento de deslocamento, atendimento domiciliar. Então você pode estar ali junto com essa equipe da vigilância sanitária, ajudando esse pessoal da prefeitura a desenvolver esse atendimento dentro das normas, até embasados em outras cidades, para que vocês possam estar trabalhando de forma correta, tá? Documentações que nós, dentistas, precisamos ter para trabalhar odontologia domiciliar. Então, a gente precisa, logicamente, ter um bom preparo técnico, né? A gente tem que saber atender os pacientes domiciliares, que normalmente são de um público-alvo, um nicho muito necessitado, debilitado, né? Um público que precisa de uma especialidade maior, que precisa ter aquele atendimento de um profissional preparado para atender pacientes com necessidades especiais, um dentista que entenda da especialidade de gerontologia, né, de geriatria, um dentista que seja o odontopediatra, que são as especialidades que mais atuam em home care odontológico hoje, que são periodontistas, especialistas em pacientes com necessidades especiais, especialistas em saúde pública, são as especialidades que mais atuam dentro de home care odontológico. Então, a gente precisa estar dentro desse nicho, né, dentro desse conhecimento técnico, para que a gente também possa ter o preparo técnico para atender em home care odontológica. Além desse preparo técnico, a gente precisa estar em dia com o nosso CRO
e pagando o nosso imposto da prefeitura, que é o ISSQN. Essa parte burocrática, ela é básica para quem quer trabalhar com parcerias em hospitais, parcerias de captação em residenciais, né, hotelarias geriátricas e em qualquer nicho onde você vai abrir, né, o leque para captação de pacientes, instituições de pacientes com necessidades especiais. Vamos falar então dos materiais, que muitas pessoas querem atropelar o processo de gestão e de início para a home care odontológica já comprando equipamentos. Então existe essa ansiedade do dentista de adquirir equipamentos, ele quer adquirir coisas, ele quer comprar o equipamento, ele quer ter aquele equipamento. É uma coisa que a gente sai já da faculdade, né, querendo montar o nosso consultório, querendo ter onde atender, sem depender dos outros. A maioria de nós somos assim. Então, falando de material, precisamos ter uma maleta de transporte que garanta a biossegurança dos nossos materiais, do nosso trio, do nosso fórceps, né, das brocas que a gente vai carregar. Esse material esterilizado, ele precisa de um ambiente adequado para ser transportado até o local do atendimento. Para quem já trabalha com raio-x odontológico, um computador é extremamente importante, porque com um computador você vai conseguir, na hora do atendimento, já fazer o diagnóstico, né, daquela imagem radiográfica que foi capturada através do seu raio-x digital, que já é o segundo equipamento que eu vou dizer para vocês investirem, né? Então, depois de um computador para fazer a anamnese, para ter ali o teu software de gestão, para ter toda aquela estruturação do atendimento, ter um raio-x portátil digital para que você consiga fazer um planejamento adequado é o segundo equipamento que eu investiria se eu estivesse iniciando hoje dentro da odontologia domiciliar. Uma boa câmera, um celular com boa câmera, porque como é um atendimento domiciliar, se você quiser levar uma câmera e um tripé, enfim, pode levar. Mas para nós que já temos a prática de ir e vir, né, um simples celular que não tem peso, não tem muita necessidade de ter um local para guardar esse celular, né, você leva até no bolso, é muito legal ter o telefone ali na hora, consegue editar a imagem e consegue vender o tratamento na mesma hora da primeira consulta do atendimento odontológico domiciliar. O raio-x portátil, que nós já conversamos, né? E aí, os aventais de chumbo, que são muito importantes para que a gente consiga levar aquela biossegurança e aquela qualidade que nós falamos lá no início. E aí, com esses equipamentos, a gente inicia o nosso atendimento domiciliar. Eu, quando iniciei na odontologia, eu fazia atendimento odontológico domiciliar sem saber o que eu estava fazendo. Eu atendia muito parentes, atendia tia-avó, atendia avó, eu fazia extração, levava a moldeira com uma caixinha com material de moldagem, fazia o que dava para fazer em casa, só que de uma maneira extremamente amadora. Muitas vezes por uma questão emocional, para poder estar ajudando aquele idoso que não quer se deslocar ou que não pode se deslocar por algum outro motivo, né? Para estar devolvendo para ele a saúde e às vezes a estética que ele tanto queria. Então eu fazia atendimentos assim, né? De maneira amadora. Hoje, sabendo do potencial do atendimento domiciliar, daquilo que a gente consegue levar, né, de beleza da odontologia para dentro da casa, eu jamais repetiria a maneira como eu fiz, né? Eu atenderia com certeza, mas de uma maneira muito mais profissional, né? Quando a gente inicia, então, e olha quantos tratamentos são possíveis realizar sem a gente ter grandes investimentos em equipamentos, a gente já consegue fazer uma carteira financeira para que a gente separe aí um valor para estar, então, adquirindo o equipamento digital portátil. Hoje eu trabalho com um equipamento que é um equipamento portátil, né, com tecnologia
americana, é militar, é um equipamento que dentro dele a gente tem um compressor com capacidade de 7,5 litros, né? Ele tem o ultrassom, ele tem o fotopolimerizador já embutido nele, ele tem a caneta de alta e baixa rotação. Então, nesse equipamento, sugador, né? Nesse equipamento a gente consegue evitar de estar levando os periféricos. Então, eu não preciso ter um periférico de um fotopolimerizador para levar avulso, um raspador de ultrassônico para levar avulso, um bicarbonato para estar levando avulso. Tudo isso já está dentro da minha maleta do meu consultório. É um equipamento hoje no mercado que ele é o mais completo, ele é o que traz melhores benefícios biológicos, porque ele já tem um dispenser para resíduo que sai quando tem uma extração, por exemplo, ou quando tem uma restauração com remoção de material de amálgama. A gente consegue fazer o cuidado biológico desse material. É um equipamento muito limpo, né? É um equipamento fácil de ir e vir, né? De locomover esse equipamento. Ele é um equipamento com 21 quilos, né? A gente consegue carregar, né? A nossa equipe, ela é uma equipe feminina, então a gente tem tudo da maneira mais fácil para ser deslocada. Então aí sim a gente vai investindo nos nossos equipamentos. Equipamentos que a gente precisa ter também, transformador, né? Um transformador de energia. Por quê? Algumas cidades a gente utiliza voltagem 110, outra 220. Então, quando a gente adquire um equipamento portátil, a gente tem que estar munido também e preparado para aquelas coisas que às vezes podem dar errado. Como, por exemplo, chegar na casa do paciente, você tem um equipamento que tem uma voltagem 110 e a casa toda do paciente ela é 220, né? Então, a gente não vai botar em risco queimar o nosso equipamento. Então, na consulta de agendamento, a gente já pergunta. Aqui na nossa cidade, a gente sabe que as voltagens da capital são 110 e todas as localidades, né, da periferia da cidade, dessas cidades mais distantes, elas têm uma voltagem de 220. Então, a gente carrega sempre um transformador, né? Então, a gente tem aí todo esse conjunto de materiais que são importantes para que a gente tenha uma home care odontológica bem equipada, bem embasada. Lembrando sempre que o maior investimento que se faz inicialmente, ele não é no equipamento propriamente dito. Ele é em gestão e em conhecimento de como montar o consultório, burocraticamente falando, de como que você vai montar a sua precificação, como que você vai fazer construir o valor daquele atendimento, como que você vai fazer a sua apresentação da venda daquele tratamento, como que vai ser o recebimento desse valor, como que vai ser a administração, como é que vai ser a sua equipe. Isso tudo tem que ter sido feito antes de você adquirir equipamentos. E que assim também tem que ser nos nossos consultórios, né? Então, o atendimento odontológico domiciliar, ele tem que ter os passos, né? O passo a passo. Esse passo a passo, ele é possível quando a gente tem protocolos, né? Os processos, eles existem porque eles trazem resultados. E quando a gente tem um conjunto de processos para um atendimento de sucesso, a gente consegue, então, um protocolo assertivo, tá? Nossa sexta live vai ser sobre o protocolo odontológico domiciliar, que é o protocolo que a gente fala no curso, que é o protocolo que eu criei para desenvolver um atendimento odontológico domiciliar correto dentro das métricas de vigilância sanitária, dentro daquilo que a gente consegue fazer para ter um retorno financeiro dentro de um plano de tratamento bem executado, um plano de tratamento completo, onde a gente vai estar devolvendo a saúde para o paciente, a saúde realmente não tapando furos, né? Não indo na casa do paciente só para fazer uma colagem de um provisório ou colocando um curativo num dente quebrado, e sim para fazer um atendimento
onde a gente vai estar devolvendo a saúde para aquele paciente. Então, eu criei o POD, que é o Protocolo Odontológico Domiciliar, que ele virou um curso, que é um curso que a gente já tem alguns alunos que já fazem parte desse curso, já estão desenvolvendo seus processos dentro das suas clínicas, já estão colhendo resultados financeiros desejados, estão saindo daquela odontologia domiciliar, sem preparo, sem organização, sem processo, sem protocolo, indo para uma odontologia de sucesso, uma odontologia com processos, com protocolos, valorizando o paciente, cuidando da saúde daquela família que a gente está visitando, trazendo uma boa imagem para o residencial geriátrico, a hospedagem geriátrica que aquele paciente está inserido naquele momento. A odontologia domiciliar, ela é extremamente ampla e ela nos possibilita as parcerias com empresas, parcerias com hospitais, parcerias com escolas, possibilita parcerias com prefeituras, né? Prefeituras que não têm conhecimento desse serviço, que trabalham com PSF e não têm estruturação, não têm condições de investimento em equipamentos de home care odontológica. Você pode estar aí oferecendo seus serviços, né? Vai ter uma live só sobre parcerias e como fazer os contratos de parcerias. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar e se dispõe a trabalhar dentro de home care odontológico, você tem que começar a trabalhar, a pensar em captação. Hoje, acabou aquele negócio de o paciente ficar batendo na porta da gente para buscar o atendimento. A gente tem que se mostrar no mercado, se mostrar dentro da nossa rede de contatos, né? Tá sempre bem apresentado, bem colocado, né? Participar de eventos, a gente tem que estar sendo visto, sendo lembrado o tempo inteiro, porque a gente que vai buscar esse paciente, a gente tem que conquistar o paciente, a gente tem que conquistar a instituição onde a gente quer trabalhar, o hospital onde a gente quer executar o nosso trabalho domiciliar, nosso trabalho portátil, né? Nossa odontologia hospitalar e residencial. A gente tem que, então, ter uma postura diferente daquela postura tradicional do dentista que senta no consultório e espera a coisa acontecer. E ela não vai acontecer porque ela não acontece. Então, a gente tem aí, né, no primeiro mês de odontologia domiciliar, um retorno financeiro atendendo 7 pacientes. Na primeira vez que a gente iniciou dentro do protocolo odontológico domiciliar, a gente atendeu 7 pacientes. Destes 7 pacientes, a gente conseguiu, com a equipe, fazer tratamento de todos esses pacientes, tá? Tratamento de todos os tipos. Eu até tenho, vou abrir aqui, que eu tenho esses tratamentos todos eles desenhados aqui. Eles foram 7 tratamentos, né? Dentro do protocolo odontológico domiciliar. Nesses 7 tratamentos a gente teve próteses, restaurações, extrações, endodontias, e a gente conseguiu um faturamento de R$41 mil no primeiro mês de utilização do protocolo odontológico domiciliar, o protocolo com processos. Então, além do faturamento da clínica, que é uma clínica que já trabalha há muitos anos no mercado, a gente agregou um valor no momento de pandemia, onde a gente teve um aumento de faturamento devido aos processos que foram instalados, aos protocolos instalados ali naquele momento, que nos fez ter um aumento de faturamento quando muitos estavam fechando suas portas. Então, isso faz mais um sentido, né, de que trabalhar dentro de protocolo home care odontológico de forma organizada, devolvendo aí para o paciente saúde, né, de fato, e não só trabalhando coisas pontuais, nos traz um retorno e um reconhecimento, um retorno financeiro, que é o que todos nós dentistas buscamos, né, um trabalho organizado, com um retorno financeiro adequado, para que a gente possa estar vivendo bem e possa também estar investindo em mais equipamentos, em mais conhecimento, para levar o melhor para aquele nosso paciente.
Então, eu vou encerrar essa live de hoje, convidando vocês para a live de amanhã, que vai ser amanhã à tarde, às 19 horas, eu acredito, né? Que eu vou estar aqui falando também sobre outros pontos da odontologia domiciliar, essa odontologia que a gente vem trabalhando dentro do protocolo, né? Dentro de um protocolo embasado, um protocolo rico, um protocolo cheio de estudos, porque para desenvolver o protocolo eu li praticamente todos os artigos que existem, né, mais atuais dentro da odontologia domiciliar. Fui buscar, né, conhecimento com pessoas que já trabalhavam com isso, e são pouquíssimas pessoas que trabalham com odontologia domiciliar, e desenvolvi esse protocolo que traz venda, né, porque nós, dentistas, que trabalhamos odontologia domiciliar, temos uma característica assistencialista muito grande. Então a gente precisa ter esse conhecimento, essa força esse tratamento, né, essa quebra de crenças e saber vender. A gente precisa saber organizar o plano de tratamento para apresentar para o paciente de uma forma efetiva para que a gente tenha aí um retorno financeiro e não só de reconhecimento, que a gente tem os dois, retorno financeiro e retorno de reconhecimento. Então, convido vocês para amanhã, eu vou postar logo o cardzinho da próxima live, né, e vai ter muito material, vou deixar essa live aqui gravada para quem quiser assistir ela de novo, né? Porque o horário hoje é um horário de trabalho, que as pessoas estão atendendo, estão trabalhando, estão já se deslocando, quem faz home care, né? Para fazer os atendimentos. Muito obrigada por esta hora, né? Esses minutos de atenção, de conhecimento que a gente está tendo aqui, e espero vocês amanhã.